E aí galera, tudo bem com vocês? Nossa conversa de hoje é sobre a peste negra. E para conversar sobre este assunto, estamos juntos aqui, eu e o professor George, eu, o professor Andrei Fernandes, George Nobre, e nós vamos falar com vocês e conversar um pouco sobre a peste negra. Vale lembrar, primeiro ponto, a história da doença na Europa. Essa doença chega na Europa no século XIV. É um século conhecido por ser um século de crise na Europa. Estamos na Idade Média, já na considerada Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, e é marcada por doença, por peste, por fome, por guerras, por revoltas. Foi um período muito difícil para a história da humanidade. E nesse contexto nós temos a chegada da peste negra. A peste negra provavelmente ela chegou quando os mercadores, os comerciantes da Europa estavam indo ao Oriente para praticar ali o comércio, já como resultado da expansão comercial. E aí, nas suas embarcações, eles trazem roedores contaminados com a doença peste negra. E nesse contexto, vale lembrar que essa doença já existia lá na Ásia. Ela é proveniente da Ásia Central, né? Os mongóis, os hunos, esses povos que eram tidos como povos bárbaros na época, orientais, eles provavelmente foram eles que trouxeram nesse comércio, trouxeram a doença para a Europa. E aí nesse contexto, quando ela chega, encontram a Europa com um comércio intenso, com a formação das cidades e com pouco saneamento básico, quase inexistente. A gente tem ali, principalmente nas classes mais baixas, não é isso, George? E pela falta de saneamento, a gente vai ter uma proliferação aí de ratos, né, que é o hospedeiro da bactéria, que se sabe que é uma bactéria causadora, uma bactéria chamada Yersinia pestis. Mas até chegar a esse contexto, professor Andrei, que era transmitida pela pulga do rato, várias histórias surgiram, que eram provocadas por movimento de planetas, que eram punição dos pecados, que eram uma punição para os devedores da igreja, que era causada pela putrefação do ar proveniente pelos cadáveres, né? Inclusive, os cadáveres foram usados, né, como arma biológica. Biológica. Isso nas guerras orientais eles usavam também como arma biológica. O cadáver é contaminado para contaminar a população, né? Mas essa doença, ela é uma bactéria que se aloja no rato, certo? A pulga vai adquirir a bactéria e ao picar outro mamífero, que o ser humano está incluído aí também, vai transmitir essa bactéria para o ser humano, certo? Que pode ser transmitido também de outra forma, de um ser humano para o outro, através nas gotículas aí, né, da saliva, dessa tosse, tá certo? Essa peste, ela se divide em três tipos. A peste bubônica, que vai atacar os gânglios linfáticos, as glândulas linfáticas, onde vai dar um inchaço nesses gânglios, nas axilas, no pescoço, virilha. A septicêmica, que vai atacar o sangue, e a pneumônica, que vai se alojar no pulmão. Certo? É interessante, Jorge, porque a gente falou peste negra e eu acabei não mencionando o fato por que se chama peste negra, né? Ela se forma, a peste negra, o corpo, ele começa a formar, principalmente a peste bubônica, né? Formar os bulbos, que são essas bolhas, nas axilas, no pescoço, ficava escuro. Escuro, exatamente, daí peste negra. Também a gente sabe que quando a pessoa era contaminada pela peste negra, era certo que ela iria morrer, né? Não se tinha ainda o método mesmo científico ainda estava muito... Se desconhecia muita coisa, né, professor André? Ninguém sabia como eram, como tratavam. Os médicos pareciam aves, né? Ele tinha uma máscara que era corvos, né? Eles tinham uma máscara que era com um bico, né? Vai colocar numa imagem aí para vocês verem. Um óculos que eles colocavam com uma lentezona de vidro lá, e dentro desse bico tinham várias ervas para ele não ser contaminado. Olha como era o pensamento, né? Existia o mito de que a impureza do ar, né, era o que transmitia a doença. Então os médicos iam lá todo, né, paramentado ali com uma roupa e inclusive com uma máscara para filtrar este ar que era impuro e que poderia fazê-lo se contaminar. E aí nós temos... Para a gente evitar a doença, e isso começou a dar certo também na época, começaram a separar a população que estava doente, né? Colocando ela num canto à parte, construção de muros ao redor, a limpeza do lixo, não entender que o rato era algo normal ao ambiente, porque antigamente ela entendia que o rato fazia parte daquele contexto. Quando começaram a perceber isso, diminuiu também a incidência de casos. No século XX,
né, a gente tem aí um antibiótico que vai ser usado no combate a essa doença causada por bactéria. Mas ainda hoje existe a peste negra. Né? Nós ainda temos, em menor proporção, claro, em regiões ainda muito pobres, mas são totalmente tratadas. E aí vale lembrar também que houve implicações sociais e econômicas em relação à peste negra. Vale lembrar que mais de um terço da população europeia morreu, aí aproximadamente 25 milhões, existem dados assim diversos sobre isso, mas fique pensando que a maior parte das pessoas que morreram eram pessoas pobres, eram pessoas camponesas, pessoas que representavam a mão de obra na agricultura. Então, com menos produção, menos mão de obra, menos produção, naturalmente nós vamos ter um período aí marcado pela fome. Alguns conviviam notoriamente com a morte. Né? Uma pessoa que era contaminada, ela morria em pouco tempo. E aí, de certa forma, menos mão de obra, menos produção, crise exacerbada e a situação de caos que viveu a Europa no século XIV. Uma coisa aqui, Andrei, que eu lembrei, era no tratamento que existia na época. Né? Não se tinha antibiótico, às vezes não se deixava fazer um tratamento por acreditar que isso era uma bruxaria, né? E deveria ser queimado. Isso, a igreja não concordava com essas medidas, né, profiláticas utilizadas pelo homem, né, que desviava-se das práticas que eram consideradas espirituais, como a unção, a extrema-unção. A outra medida que se usava eram sangrias, e quando cortava esse bulbo, saía um sangue bem escuro, às vezes chegava até a espumar, né, se dava cobra picada, enfim, tinha muita coisa aí que se fazia na tentativa de tentar curar algo que eles não sabiam como fazer, né? Até que surge aí um antibiótico. Isso, até chegar um antibiótico, né? Então tivemos muitas mortes, mas é muito interessante você que está estudando esse período analisar todo esse contexto. Falamos do contexto histórico, né? A chegada dessa doença até a Europa, até os sintomas e todas as implicações da doença, inclusive as medidas de contenção dessa epidemia que foi a peste negra. Ok, pessoal. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha lá no nosso vídeo. E posteriormente estarei colocando o próximo vídeo, ele vai ser sobre bactérias. Vamos aí dar uma explicação mais detalhada sobre a bactéria, sua biologia, classificação da bactéria, para vocês entenderem um pouquinho da classificação, já que a gente falou que a peste negra é causada por uma bactéria. Beleza? Grande abraço. Valeu, se inscrevam no canal, hein? Tchau, tchau, galera. Valeu!